Olá, pessoal. Eu sou Henrique Vieira. Oi, gente. Pai do Senhor. Eu sou Ava Santiago. Eu sou Batista. E você, Ava? Eu sou assembleiana, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nascido e crescido no lar evangélico, e você? Exatamente. Pra gente, a fé é território, né? Sim. Então, eu sou nascida e criada nessa fé, na Assembleia de Deus, filha de pastor por parte de pai e mãe, sobrinha de pastor, prima de pastor. Esse é meu lugar no mundo. Eu também, sobrinho de pastor, bisneto de pastor, primo de pastor. Rio de Janeiro, e você? Eu nasci no Rio, cresci no Rio, mas estou em Goiânia já há muitos anos. Mas no Rio era da Assembleia de Deus, em Goiânia continuo na Assembleia de Deus. Tem coisa que nunca muda, né? O resto pode até mudar. Sou Flamengo. Pelo amor de Deus, né? Aqui todo mundo tem razão. É isso. E estou como deputado federal, você? Vereadora por Goiânia. Sim. Mais votada? A mulher mais votada de todos os tempos da Câmara de Goiânia. Dois evangélicos nascidos e crescidos no contexto da igreja, igrejeiros, eu Batista, Ava Assembleiana. Por causa do evangelho nos tornamos militantes, ativistas, concordamos, discordamos, mas temos um amor muito grande pelo evangelho, pelo nosso país, pelo povo brasileiro, e estamos estreando esse programa aqui, nessa plataforma tão importante para o nosso tempo, que é o ICL, e nós queremos bater papo sobre evangélicos, sobre fé e política, sobre o chamado campo evangélico e o poder, e eu convido você a acompanhar esse papo entre um batista e uma assembleiana, alguém do Rio, de Goiânia, dois evangélicos que estão no espaço de poder, eu como deputado, a Ava como vereadora. Vem com a gente. E o programa de hoje é sobre algo que vocês devem ter ouvido falar recentemente, que é o fenômeno dos pastores mirins. E tem um caso aqui que ganhou maior relevância, Ava, do Miguel Oliveira, de 15 anos, que viralizou nas redes sociais, pregando com veemência, impondo as mãos, expulsando demônios, fazendo, supostamente ou não, curas e milagres. Ele já conta com milhões ou milhares de seguidores nas redes sociais, já faz campanhas aqui de arrecadações financeiras por Pix, e o caso chamou a atenção da imprensa, da sociedade, do Ministério Público, que está investigando esta situação por suspeita de charlatanismo, além de possíveis violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso gera opiniões diferentes. É algo legítimo? Um profeta mirim, um pastor mirim, ou seria o caso de exploração, de alienação, de abuso espiritual, de abuso do trabalho de uma criança, de charlatanismo? Então, tem opiniões diferentes e a Ava e eu vamos conversar sobre isso. Esse é o caso, esse é o contexto. E Ava, qual é o seu olhar inicial, não só sobre esse caso que está sob investigação, mas sobre esse tema como um todo? Henrique, foi muito importante a gente dar o contexto de onde a gente veio, porque fica mais fácil das pessoas que estão nos assistindo presumirem que quando eu era criança, uma das coisas que eu mais queria era ser missionária. Até os meus 7 anos, minha mãe é missionária, eu queria muito, eu já sabia até para onde eu queria ser enviada. Eu queria ser missionária na janela 1040, ser enviada para a Somália. E isso foi passando com o tempo que eu fui entendendo que eu tinha outras missões para desenvolver e que eu poderia desenvolvê-las a partir do meu território. Mas eu estou dizendo isso porque é absolutamente comum que uma criança criada na igreja queira seguir os passos daquilo que lhe influencia. E não necessariamente isso é um problema. Para ser bem sincera, na maioria das vezes não é um problema. O que eu vejo nesse caso específico, em outros parecidos com ele, é que é uma soma de fatores que transformam a infância em um produto. E isso é a junção da mercantilização de 2 elementos que são cruciais na vida, a fé e a infância. Nossa, se você mercantiliza os dois, existe um processo de expropriação muito brutal, sabe? Então, nesse episódio, eu já assisti alguns vídeos do Miguel, e me pega muito, porque eu cresci na igreja, vendo os meus pais, meus tios, meus primos,
E a vida dessas pessoas sempre me inspirou. E eu queria ser como elas. Mas a vida delas me inspirava, e me inspira até hoje, porque elas se dedicam a resolver os problemas práticos da vida da comunidade. Se não é esse o processo de inspiração que o Evangelho causa nas crianças, qual é a diferença, em maior ou menor grau, qual é a diferença do funk e ostentação? Que as pessoas, inclusive da igreja, criticam tanto. Os dois colocam crianças num horizonte mercadológico de sonhar, de desejar, de almejar uma prosperidade financeira através de uma metodologia. Uma pode ser o funk, a outra pode ser a pregação, mas está todo mundo ali balizado no mesmo lugar. E a infância, na minha avaliação, não é para sonhar com fortuna, é para fazer a riqueza da vida acontecer, sabe? Nossa, bem, vamos lá então. Tem um discernimento a fazer mesmo. Tem o caso desse menino, eu já quero daqui a pouquinho dar a minha opinião, mas você já coloca num lugar que é não generalizar, entender o contexto da igreja e da infância na igreja. Então agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu também sou nascido e crescido em lar evangélico. Meu bisavô já era batista, depois vem a família, ali a geração dos meus pais e a minha. Então, eu cresci com culto no lar. Meu primeiro versículo, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meu primeiro texto bíblico memorizado. Cresci no ambiente da igreja, escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, culto infantil, acampamento de crianças. E no início da minha adolescência, mais para o meio, descobri o prazer da pregação com 15 anos, portanto, idade parecida com a do menino Miguel. E depois que eu abri a Bíblia a primeira vez e preguei, foi num culto no lar, numa segunda-feira à noite, que era organizado por jovens e adolescentes. Cada segunda na casa de alguém. Isso é bem universo evangélico, gente. Casa em casa, culto no lar, dimensão comunitária. E eu lembro assim da minha ansiedade preparando minha primeira mensagem. Eu preguei no livro do profeta Daniel. Depois que eu preguei pela primeira vez, eu senti, durante a própria pregação, uma espécie de este é o meu lugar. Gostei, alinhou tudo. E dali eu saí pregando. Preguei assim, culto de senhoras, culto de jovem, culto de adolescente, vigília, acampamento, retiro, congresso, conferência, de manhã, de tarde, de noite. Eu fui um adolescente pregador do evangelho. Então, acho que esse é um ponto para que as pessoas entendam. Acho que o que você colocou é muito importante. Em muitos casos, é saudável. Eu perdi medo de falar em público, eu desenvolvi a minha leitura, a minha escrita, a organização do meu raciocínio, a minha oralidade num ambiente que me permitiu florescer como um pregador. Então, é importante que as pessoas não estigmatizem ou generalizem a experiência evangélica. Mas tem outras camadas aí. Bem, quando isso se torna algo que retira a criança e o adolescente do convívio familiar, do devido processo escolar. Então, no meu caso, por exemplo, isso não atrapalhou os meus estudos, não atrapalhou o meu convívio com a minha família. Então, acho que não houve uma adultização que me fez, nesse caso, romper com o tempo devido de cada coisa, infância e adolescência. Acho que essa é uma variável. A questão do tempo e de outras coisas que são importantes na vida de um adolescente. Esse é um ponto. Outro ponto, acho que você coloca bem, a mercantilização. Eu, assim, fui ensinado a falar sobre perdão, misericórdia, sobre graça, fé, perseverança, pregar sobre o fruto do Espírito, as parábolas do Evangelho. Bem, papo reto, o que eu quero dizer? Me incomoda, abrindo meu coração, não como dono da verdade, quando a pregação está centrada em questões financeiras, materiais e econômicas. Acho que é o que você está dizendo. Tem um conteúdo ali que é você vai vencer, você vai enriquecer. Não sei exatamente no caso desse menino, mas quando a infância, por um lado, está sendo subtraída, é um problema. Escola, família, lazer, brincadeira, isso é um problema. Quando há uma alienação de outras áreas, é um problema. Quando o conteúdo
vira uma espécie de produto financeiro, que essa criança acaba sendo a engrenagem de um sistema de geração de riqueza, eu acho isso um outro problema. E tem um terceiro problema, só para eu concluir e te passar a palavra, que é o seguinte, uma questão que me angustia bastante. Ava, eu não tenho problema com cura. Se eu estou doente, se alguém da minha família está doente, eu vou dobrar o joelho, eu vou pedir a Deus misericórdia. A quem eu vou recorrer senão a Deus? Então, diante de um coração aflito, diante de um padecimento físico, ou da própria pessoa, ou de alguém que se ama, o que fazer? Além de buscar os meios da medicina, da ciência, é legítimo orar e pedir a Deus a cura. Então, olha o que eu vou te dizer. Não vejo problema em cura. Sabe qual é o meu problema, Ava? É quando a gente associa fé em Deus, relacionamento com Deus e ser abençoado por Deus com cura. Então, o meu problema é quando eu olho para a realidade e tem pessoas agora angustiadas, certamente nos assistindo, por conta desse problema, é dizer assim, você está passando por isso porque Deus não te abençoou, ou você está passando por isso porque você não tem fé suficiente, não profetizou o suficiente, não teve autoridade suficiente, porque isso não dá conta. Nesse exato momento, enquanto eu converso com você, o CTI infantil de algum hospital tem algum caso dramático com efeito morte. E uma mãe chorando no leito. O que dizer para essa mãe? Que faltou fé, que Deus a abandonou, que ela não frequentou a igreja. Então, quando a questão física, que é tão sensível e que provoca tanto sofrimento, se torna uma espécie de moeda, também, para mim, é um problema gravíssimo que distorce o evangelho e acaba provocando muita confusão mental. Cara, vamos lá. Eu, só voltando um ponto que você falou da sua infância, que eu acho muito importante, quando essa experiência eclesiástica, ou seja, o labor da igreja é vivido nas infâncias de maneira saudável, o quanto isso pode ser bom. Na prática, eu me tornei rapidamente uma boa oradora e quando eu cheguei na faculdade de Ciências Sociais, na Universidade Federal de Goiás, eu não tinha nenhuma timidez para apresentar os trabalhos e isso me colocou num campo de vantagem muito significativo. Eu sempre aqui também. Exatamente. Porque, cara, era escola bíblica dominical, que minha mãe dizia, a maior escola do mundo, porque tem em qualquer lugar do Brasil, todo domingo você sabe que ela está lá. E outra, o estímulo à leitura. É importante a gente... Eu quero abrir aqui um parêntese para quem está nos assistindo. Crente lê pra caramba, viu? Crente lê, porque o marco da nossa fé é a reforma protestante, que é o direito de ler. Sim. Então, a gente só é evangélico, a gente só está nesse lugar porque houve uma reforma protestante para que a gente pudesse ler a Bíblia com os nossos próprios olhos. E quando isso é incentivado na infância, é maravilhoso. Eu aprendi a ler na Bíblia. Direto as pessoas me perguntam, como é que você sabe isso? Com 7 anos eu li a Bíblia toda pela primeira vez. E depois disso eu já li a Bíblia toda várias vezes. Isso aumentou meu repertório linguístico, a minha capacidade de interpretar o mundo, de ler literatura difícil, porque eu tinha que ler Deuteronômio, eu tinha que ler genealogia, eu tinha que ler aqueles nomes em voz alta, que você sabe como é culto doméstico. Na minha família juntava todo mundo, a gente tinha que ler em voz alta, errava, lia de novo. Então, o meu repertório e boa parte da qualidade do que eu faço hoje se deve a esse momento, se deve àquele momento. Então, essa é uma aplicação positiva. Quando a gente vem para esse lugar muito doloroso que você traz aqui, tem alguns pressupostos que precisam ser colocados em tela. O primeiro é que essa é uma discussão relativamente antiga, no sentido de criança trabalhar naquilo que parece um hobby. Então, a criança que é atriz, a criança que é cantora, Sandy Júnior passou por isso, a Maísa, que começou na TV com 4 anos, passou por isso, e na igreja não é diferente. Eu acho importante a gente contextualizar isso, porque a gente vive num tempo
em que muitos problemas experimentados no nosso meio são tratados como se fossem só nossos, e são problemas da sociedade. Nossa, né? Então, esse lance do trabalho infantil naquilo que é um hobby para a criança, até onde isso precisa ser mediado. E eu acho fundamental que a igreja assuma esse debate. Por quê? Perfeito. Porque a igreja não tem que se nivelar pelo mundo. O pressuposto é de que nós somos diferentes. O pressuposto é de que nós somos mais preocupados com as injustiças. O pressuposto é de que nós somos mais inclinados a olhar com mais sensibilidade para questões que passam de maneira naturalizada aos olhos de quem não tem essa experiência de fé. Se esse é o pressuposto, então a gente não tem que usar esse argumento, né? Se Sandy Júnior podia cantar, por que o pastor Miguel não pode? Nós temos que ser mais cuidadosos, exato. amorosos e justos ainda. Muito mais, exato. Perfeito. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Se a nossa justiça não exceder... Exato. De que adianta? Se a gente Exatamente. fizer só pelo nosso amigo, não serve. Sim. A gente nem é chamado filho de meu pai, tem que fazer pelo inimigo também. Perfeito. Então, o nosso olhar tem que ser redobrado. E um outro ponto é em que lugar, amigo, que está residindo essa performance. E isso é que me preocupa. Eu vejo, muitas pessoas me perguntam sobre os rumos que determinados movimentos da fé evangélica têm tomado, e a explicação mais óbvia que vem para mim é que falta Bíblia. Falta conhecimento profundo. A gente está aqui no ICL, né, Instituto Conhecimento Liberta, e isso se aplica muito à vivência do Evangelho. Falta um conhecimento profundo da aplicação do texto bíblico, porque eu vejo muito mais uma performance de coaching, muito mais uma performance de pirâmide do que de experiência do Evangelho. E aí eu vejo isso entre adultos e vejo isso sendo replicado nas crianças. Então, a pergunta que eu faço para pastores, para pais, é o que está formando esses pregadores? Qual é a escola teológica? Qual é a motivação que leva com que esses meninos ainda tão novos associem o evangelho a um processo de redenção terrena? Exato. Sabe? Porque o evangelho não é uma redenção terrena. E aí, entrando, para voltar a bola para você, no campo da cura, a ciência é uma revelação de Cristo. Amém. A ciência, assim, o processo de elaboração científico, a capacidade de investigação, de curiosidade, a Bíblia diz, né? Conhecer e prosseguir em conhecer, a fé racional. Então, eu acredito em milagres, eu sou crente mesmo, eu acredito em milagre. Só que o milagre não elimina a ciência, é o contrário. É o contrário. Então, quando um adolescente acha que para o testemunho dele de fé ter algum valor, ele tem que praticar o milagre, são milhares e milhares de matriarcas e patriarcas do Evangelho que viveram a vida para solucionar o problema das pessoas, que têm a sua experiência de fé diminuída porque, em tese, Deus nunca realizou um milagre através deles. Mas ninguém sabe a quantidade de milagres de uma porta aberta. Sim. Ninguém sabe a quantidade de milagres de uma mesa posta. As pessoas não colocam isso na calculadora. E é esse tipo de hierarquização das providências que me incomoda, especialmente quando é feito por criança. Eu concordo muito. Eu acho que esse discernimento que nós estamos tendo aqui, de entender, primeiro, que alguns problemas que acontecem no campo da igreja não são exclusivamente do campo da igreja. Segundo, que nós, como discípulos de Jesus, gostei muito do que você falou, independente até das regras do mundo, precisamos ter uma preocupação ainda maior com a preservação da infância, sua integridade física, emocional, seu direito de aprender, de brincar, de ter um desenvolvimento baseado no amor e na liberdade. Então, qualquer forma de exploração sobre a criança tem que ser denunciada, ainda mais uma exploração que mobiliza a fé, a religiosidade, a crença e a Bíblia para isso. Então, vamos chegando nesse ponto. Daí entendemos aqui que é possível ter esse cuidado, esse carinho, esse senso de proteção e a igreja ser um ambiente saudável. Contamos aqui histórias. Eu também, assim, chegava à apresentação de trabalho no ensino médio. Meus amigos tremendo assim, eu com uma certa tranquilidade lá, me destacando na oralidade. Cantando Sabor de Mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Aprendi na igreja desde cedo e também na música, viu? Sim. Eu não sou cantor profissional, não me chamem para nada perto disso, mas se você coloca 4 pessoas aí e começa a dividir vozes, lá vou eu
não por talento, mas porque a igreja me deu noções musicais. Tem vários amigos meus que, inclusive socialmente, melhoraram a vida por meio da música porque aprenderam um instrumento dentro da igreja quando eram crianças e adolescentes. Então tem esse lado também. Mas ninguém aqui está sofrendo de ilusão e alienação. E nós sabemos que também existe uso abusivo, indevido, que sobrecarrega e adultiza a criança, que tira tempo da família, da escola, e com uma lógica que não tem nada a ver com o espírito do evangelho, e que tem a ver com lógica financeira e lógica que lida com o sofrimento das pessoas quando elas já estão vulneráveis e prega uma coisa que não tem a ver com o evangelho. Eu quero deixar bem evidente aqui, eu também creio em milagres, mas eu não posso tornar a minha fé em Cristo dependente de milagres para que ela aconteça. E também perder a dimensão dos milagres cotidianos. E o milagre como... Vou dar um exemplo. Quando eu tinha 16 anos, portanto adolescente, eu tive uma neurite óptica bilateral, uma inflamação no nervo, e eu fiquei muito triste, eu perdi grande parte da minha visão de um mês para o outro. Foi angustiante, o momento mais difícil da minha vida, 8 de dezembro de 2003, o dia que eu recebi o diagnóstico, fiquei internado, com os médicos discutindo a complexidade do meu caso, a minha visão cada vez mais embaçada, era meu primeiro dia de férias, chegando o Natal, a época do ano que eu mais gosto, e eu entrei num vale de sofrimento, de angústia, de medo, e como a igreja foi importante na minha vida. E o milagre dos meus amigos comigo, o milagre da minha mãe ao meu lado, o milagre da escola se reorganizando para acompanhar o meu problema e se adaptar à minha nova condição. Eu recuperei parte da minha visão, não tenho a minha visão completa até hoje. Eu agradeço muito a Deus. Precisei da ciência, da medicina, do diagnóstico, do saber humano como dádiva de Deus para fazer o diagnóstico, para ter o tratamento, para preservar e recuperar parte da minha visão. Mas o que me angustia é quando existe toda uma pregação, Ava, como se a cura tivesse relacionada à bênção ou não de Deus e à fé que a pessoa tem ou não. Isso eu acho manipulador, pesado, e usar criança e adolescente para isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui, a gente está meio caminhando para o final, mas na caminhada pastoral, a gente é chamado a chorar com quem está chorando. Não só pastoral, qualquer discípulo de Jesus é chamado a sofrer com quem está sofrendo, chorar com quem está chorando. Ava, eu já fiz, já que o tema é infância, alguns velórios de criança. É indescritível. Uma vez eu cheguei no hospital e foi no momento que o médico saiu, estavam o pai, a mãe e uma tia. Eu nunca pensei que eu fosse presenciar este momento. E o médico diz assim, olha, os sinais vitais já estão parando, já não tem mais reação, em poucos minutos a criança vai falecer. É irreversível. Sabe o momento que pai e mãe recebem essa notícia? E na porta desta clínica tinham várias pessoas intercedendo, inclusive, que a família chamou. Daí você vai dizer para esse pai e para essa mãe que faltou fé, que Deus abandonou, que não foi à igreja, que faltou autoridade espiritual, que não deu a oferta ou a contribuição financeira como testemunho da lealdade a Deus. E eu ainda fui chamado a entrar, e essa cena nunca vou esquecer, e fazer a oração final que a família pediu. Nossa. E eu lembro do corpinho da criança, o brinquedinho preferido dela sobre o corpo dela, a equipe de médicos e enfermeiros em silêncio, pai, mãe e tia. E ali eu fui chamado a orar, pedindo a Deus misericórdia, que consolasse a família, crendo na esperança da vida eterna em Jesus, que aquela criança encontraria o riso de Deus. Mas entende como é grave
usar crianças, adultizar crianças, explorar crianças para pregar uma ilusão que, no fundo, deixa um monte de gente confusa e amargurada. Porque se o milagre acontecer, bênção. Mas se a cura sobrenatural não acontecer e a vida encontrar o seu ciclo finito, ora, é a dinâmica da vida. Então, ver crianças sendo utilizadas para pregar coisas que, no fundo, parece um produto, aciona Deus e consome a cura, paga aqui e consome a cura, numa tacada só, está explorando uma criança, adultizando uma criança, tornando a criança um produto de algo que é ilusório, que não dá conta do sofrimento das pessoas. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que esses casos precisam ser identificados e até devidamente investigados, mas que essa não é necessariamente a realidade cotidiana das milhares de igrejas espalhadas por nosso país. Eu acredito muito que o pano de fundo que move tudo isso, de fato, é o evangelho do fast food, que você paga, consome, satisfaz a sua angústia naquele momento e vai. Não necessariamente você fideliza com o evangelho, você fideliza com o produto. Nossa. E isso é muito ruim, porque você vai tendo pessoas que dizem que estão praticando aquela fé, mas que não possuem a profundidade para aguentar quando vem o baque. Porque eu acredito em milagre, e cura é uma manifestação do milagre. A morte pode ser uma manifestação do milagre. A gente não tem como avaliar se só a cura e a vida e a continuidade e o dia seguinte é o milagre. Uau. Sabe? Então, isso é muito mais profundo do que tão somente a minha angústia ser solucionada. O evangelho não está aqui para isso. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu deixo uma última reflexão aqui, que é: a Bíblia manda a gente ser como criança, e não a criança ser como adulto. Sabe? É o tempo inteiro Jesus falando pra gente ser como criança, ou seja, são menos responsabilidades, mas um coração confiado, disposto a perdoar, porque criança, no mesmo tempo que ela tá grilada, rapidinho ela esquece. O coração com poucas ambições. Qual que é a maior ambição? Eu postei hoje um story, eu sou mãe, meu filho tem 6 anos, ele ganhou um relógio, ele não tem celular, né? Então ele ganhou um relógio digital, super, várias coisas de aniversário, e eu levei para ele da COP uma arara de pelúcia. Cara, ele tá obcecado por essa arara de pelúcia e tá super feliz com essa arara de pelúcia, que é um negócio assim... Meu filho, por quê? Porque a mamãe foi ajudar as árvores e lembrou de mim. Então, assim, ele tem um relógio supersônico, ele tem um monte de carrinho de controle remoto, mas ele tá muito feliz com a arara de pelúcia. Isso é ser como criança. É o gesto que te satisfaz. Então, somos nós que temos que olhar para as infâncias enquanto escola de vida, porque é o que a Bíblia nos determina, e não fazer com que as crianças assumam para si uma performance de uma vida adulta que elas não precisam precipitar. Exato. Sabe? Então, acho que se a gente for nessa direção, a vida da gente também vai melhorar bastante. Obrigado, Ava. Quem não for como uma criança, dificilmente vai discernir os mistérios do reino de Deus. Na época que Jesus viveu, as crianças eram muito inferiorizadas, sequer contabilizadas lá no censo. Jesus, que gostava de implodir hierarquias, valorizou tanto as crianças que disse que é a partir delas que a gente consegue acolher o reino. É o que a Ava está nos ensinando. Então a infância precisa ser preservada, ela é em si uma escola de vida e tem essa beleza da infância, do desapegar, da beleza do momento. A minha filha Maria também. Ontem mesmo, antes de dormir, ela pegou a minha mãozinha assim, botou no olho dela, falei: "O que foi, Maria?" Ela falou: "Tem uma lágrima." Falei: "Por que, Maria?" "Porque você disse que a gente ia brincar com a boneca Alice. Boneca Alice é uma boneca que eu faço uma performance, imito uma voz, e a gente não brincou, porque ficou muito tarde. E eu achei que não dava mais tempo de brincar, era hora de dormir." Então ela pegou a minha mãozinha para dizer: "Eu estou chorando porque você não brincou com a boneca Alice conforme você havia prometido." Eu tentei dialogar com ela do horário, perdi na argumentação, peguei a boneca Alice, a gente brincou um pouco mais, aquela lágrima tão sincera já virou um sorriso tão intenso.
Então, a criança tem essa sabedoria de transitar pela lágrima e pelo sorriso, entendendo que a vida é um pouco assim. E foi tão bonito, depois a gente se abraçou e Maria dormiu. Crianças precisam ter o direito à brincadeira, ao riso e à lágrima. Elas nos ensinam e, no limite, nos revelam a beleza do Evangelho e os mistérios do reino de Deus. O que é grave tem que ser denunciado, o que é bênção tem que ser agraciado. O universo evangélico é um monte de coisa ao mesmo tempo e nos cabe discernir, mas a nossa fé está focada lá no Jesus Cristo de Nazaré. Fraterno abraço. Até a próxima e que vocês assistam esse programa com a convicção de que ser como criança é sempre libertador, porque o evangelho também é libertador. Sim. Curte, compartilha, dá like e leva esse debate. Igreja tem que ser lugar de debate. Chama o pessoal para refletir criticamente para que o objetivo seja alcançado. Infâncias saudáveis, seguras em ambiente de muito amor. Pega isso e leva adiante e debate na sua igreja também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país.